Quem está chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao Café com Sabedoria. Se você está aqui no TikTok, já clica aí para seguir esse perfil. Todos os dias de segunda a sexta nós temos uma live aqui às 6 horas da manhã, horário aí do Brasil, às 10 horas da manhã, horário aqui de Portugal. E se você está assistindo a gravação dessa live pelo canal do YouTube, quero te convidar a se inscrever neste canal, ativar as notificações, deixa aí o seu comentário, curte, compartilha, porque assim o canal entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas também. Então não deixa de deixar aí o seu like, compartilhar, comentar e se inscrever neste canal que todos os dias, de segunda a sexta, tem um vídeo novo aqui com um tema específico da semana. E o tema dessa semana é atitude. Como que eu tenho uma atitude positiva? Como que eu tenho uma atitude coerente com eu ser imagem e semelhança de Deus? Porque se o meu propósito aqui na Terra é ser imagem e semelhança de Deus, a minha atitude tem que revelar isso. Então aqui a gente está vendo essa semana como que a gente faz para ter atitudes positivas. E mesmo que eu erre, mesmo que eu falhe, eu vou conseguir voltar, pedir perdão, refazer aquilo, né? Consertar o meu erro. Amém? Então a gente viu aqui na segunda-feira, nós vimos sobre o pensamento, nós vimos como o pensamento influencia no meu comportamento final. Tudo surge de um pensamento. Então eu tenho que estar muito vigilante àquilo que eu penso. Na terça vimos sobre a esperança, manter a nossa esperança que as coisas vão melhorar, que todas as coisas cooperam, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente tem que manter essa esperança viva, sabendo que a gente está servindo um Deus que não falha, que não erra, que sabe o seu nome, que sabe o seu endereço, que sabe a sua condição, que está com você, te ajudando, te preparando para algo muito maior e muito melhor. Ontem a gente viu sobre cultivar a nossa alegria. Então, se a alegria é um fruto do Espírito, para cultivar essa alegria eu tenho que estar conectada à fonte da vida, a Deus todos os dias, né? Fazer essa conexão com Ele. Primeiro momento do meu dia, entregar, consagrar, pedir que Ele conduza as minhas palavras, as minhas atitudes, o meu comportamento. E, consequentemente, a gente vai sentir essa alegria, esse bem-estar, essa paz que excede todo entendimento. Amém? E hoje eu quero falar sobre um dos que eu acredito que é assim mais fortes, mais poderosos para você ter uma atitude positiva, que é a gratidão. Praticar a gratidão. Ser grato. E eu tenho uma forma um pouco diferente de ver a gratidão, tá? Para mim, gratidão não é só você falar, graças a Deus e isso aconteceu porque Deus quis, também. Mas eu gosto de ver a gratidão de uma forma um pouco diferente, que para mim gratidão não é só você agradecer em tudo, dar graças só com a boca. Mas, como a gente está na semana da atitude, é você ter uma atitude de gratidão. E para mim, a maior atitude de gratidão que você pode ter é cuidar muito bem daquilo que Deus já te entregou. Porque às vezes a gente está sempre olhando para aquilo que a gente não tem, aquilo que falta. Mas e aquilo que Deus já me entregou? Eu tenho cuidado bem disso? Eu tenho cuidado bem da minha casa? Eu tenho cuidado bem das minhas roupas, dos meus calçados? Às vezes a mulherada aí, né? A gente abre o guarda-roupa e fala, eu não tenho roupa. Mas será que eu tenho cuidado daquelas que Deus já me deu? Eu tenho deixado ela bem dobradinha, bem passada, organizada, limpinha, cheirosa? Será que eu quero ir para uma casa melhor, uma casa maior, mas será que eu tenho cuidado bem da casa que Deus me deu? A casa está organizada, está limpa. Então eu vejo gratidão muito mais do que simplesmente agradecer, né? E agradecer, falar que você é grata é extremamente importante. Então agradecer por acordar, agradecer pela noite de sono, agradecer pela comida, agradecer por tudo, até pelas dificuldades, até pelos problemas, que muitas vezes a gente não entende. A gente tem que ser gratos até pelas dificuldades, porque são essas dificuldades que nos preparam para aquilo que a gente quer receber de Deus. Então, além de agradecer,
com a boca, além de você colocar isso para fora, né, em formato de palavras, que você é grato, também ter atitudes de gratidão. E como que eu tenho essas atitudes de gratidão? Cuidando bem daquilo que Deus me entregou. Porque hoje eu tenho certeza que você vive coisas e tem coisas que já foram orações na sua vida. Hoje eu vivo coisas e tenho coisas que eu já orei por isso. Eu já orei muito por um casamento, por ter um marido na minha vida, né? E depois que a gente casa, a maioria das pessoas começa a ver ali os defeitos da pessoa. Ah, deixa a toalha molhada na cama. Ah, mas deixa um calçado fora do lugar. Ah, mas que ele é um pouco aluado, né? Um pouco avoado. Homem geralmente é um pouco mais assim, né? E a gente começa a focar nos defeitos. Mas será que eu tenho sido grata a Deus pelo marido que eu tenho, pela pessoa que ele é? E às vezes a gente fala assim, ah, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo. Geralmente ele é só um espelho daquilo que eu sou. Então, antes da gente apontar o defeito do outro, a gente tem que olhar pra gente e falar, será que eu também não tenho esse defeito e eu não tô vendo? Será que ele só não tá servindo aqui como um espelho para eu enxergar os meus defeitos também, aquilo que eu preciso melhorar? Que às vezes é muito fácil a gente olhar para o defeito do outro, né? Então, a atitude de gratidão, ela começa por aí, por você cuidar, aceitar tudo aquilo que Deus te entregou. Então, não reclamar, gente, porque reclamação alimenta demônio, tá? Reclamar é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Reclamar da sua condição que você está, da condição de vida que você tem, se vitimizar, falar que você não tem o que você precisa para sair daí. Deus sempre dá recursos. A gente não pode falar que todos têm a mesma oportunidade. Isso é um erro, falar que todo mundo tem a mesma oportunidade. Mas todos têm oportunidades, diferentes uma da outra, mas oportunidade todo mundo tem, porque Deus é justo, tá? Então, eu quero ler com vocês hoje 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, que diz o seguinte: regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, regozijai-vos sempre. Gente, a alegria, como eu falei com vocês aqui, ela é um estado do espírito, é um estado natural do nosso ser. Então, se você não vive em plenitude, em alegria, se você, claro, gente, tem dias que a gente tá assim um pouco mais, né? Os hormônios ali não estão muito bem, tem dia que a gente tá meio assim, mas a alegria é um estado natural do ser. E é uma decisão eu estar alegre. Por quê? Por que é uma decisão eu estar alegre? Porque se eu acordo de manhã e decido me conectar a Deus em oração, fazer uma leitura de um versículo que seja passar tempo com Deus de forma intencional, eu decidi acessar a alegria que está disponível para mim. Então, estar alegre é uma decisão. E quando eu decido me conectar com Deus, eu vou ter essa alegria, eu vou ter essa paz. Então, é uma decisão você acessar essa alegria, essa paz, esse amor, essa bondade que já está em nós. Só que a gente precisa dessa conexão diária. Regozijai-vos sempre. Como que eu faço isso? Tomando a decisão todos os dias de entregar o meu dia a Deus, consagrar a Ele tudo que eu vou fazer, as palavras que saem da minha boca, as minhas atitudes. Então, o primeiro passo é uma decisão, tá? O alegrar-se, porque se eu me conecto a Ele em oração, busco, essa alegria vai vir. Por quê? Porque ela faz parte de quem eu sou, daquilo que eu fui criada para ser, imagem e semelhança de Deus. Orar sem cessar. Oração, gente, você pode, claro, dedicar um tempo intencional sozinho, você no seu quarto de joelho, ali se quebrantar diante do Senhor, mas a oração ela tem que ser parte de um estilo de vida. Orar, conversar com Deus o tempo todo.
Eu falei com vocês aqui, não sei se foi na terça ou se foi ontem, que esses dias eu recebi uma mensagem, né, que era até um golpe lá, e a hora que eu recebi aquela mensagem eu me assustei ali, né, a parte emocional ela falou mais alto. Só que quando você está em Deus, quando você entrega seu dia a Deus, na mesma hora que veio aquele susto, já me veio um versículo, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Falei, se isso aqui for verdade, está cooperando. Amém. Isso é orar sem cessar. É o tempo todo você está conversando com Deus. Deus, o que é isso aqui? O que isso quer me ensinar? Eu sempre faço isso, né? Deus, não sei o que essa situação aqui quer me ensinar, mas me mostra. Me mostra o que essa situação quer me ensinar. Espírito Santo, o que eu faço aqui nessa situação? Sabe, a gente tem um conselheiro, nós temos um ajudador, um conselheiro, um consolador, que é o Espírito Santo. Então eu tenho que conversar com ele o dia todo. Antes de responder alguém, antes de você tomar uma decisão, conversa com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu preciso aqui do seu direcionamento, eu preciso da sua ajuda, me convence quando eu estiver errado. Ontem mesmo eu tive 2 atitudes, semana da atitude, hein? Eu tive 2 atitudes que não estão de acordo, que não revelam aquilo que Deus é. 2 atitudes eu tive ontem, com meu marido, 2 formas que eu falei com ele, que aí foi o Espírito Santo que me convenceu, que começa a incomodar, sabe? Então eu falei com ele de uma forma assim, não muito agradável, 2 vezes. E geralmente ele me chama atenção, mas nessas 2 vezes ele não me chamou atenção, mas o Espírito Santo me chamou. E aí eu não consegui. Aí hoje de manhã, antes de orar, eu falei, eu preciso te pedir perdão. Porque ontem por 2 vezes eu te dei respostas que não revelam o caráter de Deus, que não faz parte da imagem e semelhança de Deus. E falei exatamente as 2 situações onde eu tive uma resposta ríspida e não revela o caráter de Deus. Então o Espírito Santo ele nos convence. Por mais que às vezes ele não me chame atenção, mas o Espírito Santo de Deus me chamou atenção. E diz, pede perdão para ele. Porque quando eu confesso, quando eu falo, de uma próxima vez, eu já vou pensar 2 vezes antes de responder sim. Sabe? Porque eu sei que se eu responder mal, o Espírito Santo vai me constranger, vai ficar falando ali no meu ouvido, pede perdão, vou ter que ir lá me humilhar. E a gente prefere não fazer isso, né? Então o Espírito Santo, ele nos convence. Então esse orar sem cessar é assim, é você conversar o tempo todo com Deus. E Deus, ele vai te responder. Porque conversar com Deus não é só falar. É você também parar para ouvir. E quando ele falar com você, você está disposto a fazer aquilo que ele te pede. E às vezes fazer o que ele nos pede é nos humilhar, é pedir perdão, é calar quando você quer falar, é diminuir a quantidade de coisa que você fala. Então ele vai te orientar. Então esse orar sem cessar é eu estar o tempo todo conectada com Deus. Deus, o que eu faço nessa situação? Deus, me dá uma inspiração. Eu fiz um vídeo aqui para esse perfil, que foi o vídeo que até hoje mais teve visualizações aqui, que ele tá batendo aí 200 milhões de visualizações, 200 milhões não, ainda não cheguei lá, 200 mil visualizações, que foi o teste do nível de bloqueio. Antes de eu fazer aquele vídeo, eu fiz uma oração. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz uma oração do jeito que eu fiz, que eu me ajoelhei e eu falei, Deus, toda fonte de inspiração, de conhecimento, de sabedoria, de criatividade, tudo que eu preciso, Deus, já está em mim, porque o Senhor está em mim. Me dá uma inspiração diferente para eu fazer um vídeo. E eu saí, coloquei a câmera, gravei o vídeo e o vídeo viralizou. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente fica buscando tanto externamente coisas e quando a gente para e olha para Deus, que é a fonte de tudo, Ele nos dá as respostas que a gente precisa. Então, não tem desculpa de falar assim, Lu, eu não tenho condição, ou eu não tenho ajuda, eu não tenho um mentor, eu não tenho dinheiro. Você tem Deus. E se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. E claro, Ele vai colocar pessoas no seu caminho, Ele vai abrir portas, Ele vai movimentar as coisas para você aprender o que você tem que aprender aqui no mundo natural.
Mas se você tem Deus, você tem a chave que abre todas as portas. No tempo certo as portas vão se abrir, Ele vai colocar uma oportunidade, Ele vai te apresentar uma pessoa, Ele vai movimentar todas as coisas. Eu tenho um diário, que até inclusive eu oriento você a fazer um diário assim. Você vai fazer um grupo lá no WhatsApp, onde só tem você e Deus, tá? Você vai criar um grupo, é só você e Deus. Você pode chamar de diário com Deus, meu diário, não sei. E você vai começar a escrever ali tudo o que acontecer na sua vida, de novidades, de bênçãos. Talvez a hora que você for comer, em vez de você tirar uma foto e postar, você vai tirar uma foto e mandar lá no diário. Obrigado, Deus, por essa comida, por esse alimento. Por que eu faço isso? Porque ontem à noite eu estava atualizando o diário, que já tinha uns tempos já que eu não escrevia, porque eu não escrevo todo dia. E aí eu fui ver, né, as mensagens para cima, assim, eu falando, gente, quanta coisa Deus já fez, quanta coisa Deus tem feito, quanta mudança. Tem hora que eu nem acompanho, sabe? Acho que minha mente nem acompanha a quantidade de mudança que eu vivo, a quantidade de experiência que eu tenho. E por que eu tô te falando isso aqui? Porque o Deus que eu sirvo, se você serve esse mesmo Deus, se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que talvez você não está se conectando tanto com a fonte. Você não está passando tanto tempo com Ele. E eu não sou melhor do que você e nem sou pior. Somos iguais, temos o mesmo valor para Deus. Somos imagem e semelhança dEle. Amém? E em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, seja grato. Um coração, o ser humano, ele não consegue ficar triste e grato ao mesmo tempo. Não combina, gente. Você não consegue ter tristeza e ter gratidão. Se você agradece, se você entra nessa frequência da gratidão, a tristeza vai embora. Não tem como. Eu fiz uma tarefa aqui para vocês, quero fazer uma listinha, né, de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Eu gosto de fazer a listinha e gosto de ter o diário também para eu ir lá ver tudo que Deus já fez. E é incrível quando você começa a agradecer. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez. Obrigado pelo que eu tenho hoje. Em vez de ficar, eu não tenho um tênis novo para ir para uma academia. Eu não tenho roupa nova. Que eu não tenho isso. Foca no que você tem. Você tem saúde, talvez sua família está toda com saúde, está bem, você tem um emprego, você tem liberdade. Gente, uma das coisas que eu mais sou grata a Deus é por ter acesso a isso aqui. Quantos lugares no mundo as pessoas não têm acesso à palavra dele, não têm acesso a conhecimento. Então, se você está me ouvindo aí, está me vendo, tem acesso a conhecimento, graças a Deus por isso. Você é um privilegiado. Se você tem água limpa no seu copo, graças a Deus por isso. Tem gente que anda quilômetros e quilômetros para achar água barrenta. Então, ser grato, sabe? Fazer uma lista de gratidão todos os dias. Liste pelo menos 5 coisas das quais você é grato, no mínimo. Claro que tem muito mais. Em tudo dai graças pelo que é bom aos seus olhos e pelo que você acha que é ruim aos seus olhos também. Porque aquilo que eu acredito que é ruim está me preparando, está cooperando para o meu bem. Eu não sei de nada, é Deus que sabe de todas as coisas. Eu sempre falo isso aqui com vocês, né? Que o nosso papel aqui é confiar, é obedecer, confiar e desfrutar. Obedecer, confiar e desfrutar. Então eu preciso focar na minha obediência, focar em fazer a vontade de Deus, em me auto-observar, observar os meus pensamentos, as minhas atitudes, que a semana aqui é da atitude. Então eu tenho que me focar nisso, certo? Na obediência. Então eu obedeço, eu confio. Por mais que às vezes venha aquele sentimento de insegurança, o medo queira tomar conta, você declara, eu confio em Deus. Eu sou grata por tudo que Ele está fazendo. Eu não sei o que Ele está fazendo, eu não entendo o que Ele está fazendo, mas eu sou grata por isso. E desfrutar. E nesse desfrutar a vida, é você ser grato nas mínimas coisas. Se você tem sono à noite, quantas pessoas têm insônia, não conseguem dormir? Gente, eu durmo, eu apago, sabe? Eu deito na cama ali, eu apago. Se eu tenho a oportunidade de sair de manhã, fazer uma caminhada ao ar livre, ouvir os passarinhos,
Está em contato com a natureza, obrigado, Senhor, por isso. É nas coisas simples. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter um carrão, um casão, luxo, para aí sim agradecer. Não. Você está conseguindo andar, está conseguindo ouvir, falar. Até se você não está conseguindo andar, você ainda tem coisa para agradecer. Até se você está doente, você tem coisa para agradecer. Em tudo dai graças, porque o nome de Deus está sendo glorificado através da sua vida, quando você agradece. Então a tarefa, lembra que eu estou passando aqui tarefa para vocês, né? A tarefa dessa semana, eu quero que vocês passem. Vamos lá, gente. Até amanhã? Até amanhã vocês conseguem? Sem reclamar. Sem reclamar de nada. Ai, nossa, tá quente, né? Tá calor. Ai, nossa, que meu trabalho. Ai, que tá chovendo. Se tá quente, reclama. Se tá chovendo, reclama. Se tá frio, reclama. Conseguem 24 horas sem reclamar? E aí a gente vai, toda hora que eu me pegar reclamando, opa, vou trocar a reclamação por gratidão. Vou trocar a reclamação por gratidão. Amém, gente? Combinado? Vocês conseguem? Eu também preciso me vigiar, viu? Também preciso. Porque tem dias que a vontade que a gente tem não é nem de alguém chegar com solução. Vocês já passaram por esse dia? Porque tem dia que a gente não quer solução. A gente não quer que ninguém venha dar solução. Falar, eu só quero reclamar, eu não aguento mais, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Não, só quero botar pra fora. Parece que traz um alívio, mas não traz. Por quê? Porque não traz solução. Quando a gente agradece, eu gosto muito de falar isso, né? Que a gratidão é você entregar nas mãos de Deus o seu caos, o seu problema, a sua dor, para Ele transformar isso numa bênção. A gratidão, o perdão. Então, exercitar a gratidão. Então, eu preciso, para ter uma atitude positiva, ser uma pessoa grata. Agradeça. Todos os dias. Obrigado, Senhor, por ter... Se você vai sair de casa, voltou com insegurança, obrigado, Senhor, por eu ter saído, por eu ter voltado, Senhor, ter cuidado da minha saída, da minha entrada, da minha chegada. Não ter acontecido nada comigo, nenhum imprevisto. Às vezes a gente ora, né? Pedindo mais condições financeiras, melhores condições financeiras, mas a gente nem percebe o quanto de livramento que Deus nos dá. Sabe por quê? Talvez você não está ganhando mais dinheiro, mas você também não está tendo nenhuma emergência, urgência financeira. Às vezes a gente ora, ai Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente nem percebe. Gente, eu não senti uma dor de dente, não tive nenhum problema médico, nada na minha casa quebrou. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu era uma pessoa que reclamava muito, tá? Na verdade, assim, eu reclamava, mas eu, de certa forma, sempre fui uma pessoa grata. Mas eu já fui mais reclamona do que eu sou hoje. Hoje eu sou mais grata. E o que eu já percebi? Pessoas que reclamam muito, as coisas da casa, o carro, quebram muito mais fácil. Então essa pessoa está sempre reclamando e parece que ela está sempre atraindo para a vida dela mais problema. Então, em vez dela agradecer, nossa, graças a Deus que eu tenho isso, porque eu conheço contato com uma pessoa, né? E ela falava assim, nossa, meu sonho é ter uma casa assim. Aí ela começou a realizar esse sonho. Ela começou a realizar o sonho dela de ter essa casa do jeitinho que ela queria. Só que a hora que ela começou a realizar o sonho de ter a casa, ela começou a reclamar que estava gastando muito dinheiro na construção da casa. Ela fala, não, nossa, mas aqui, já gastei ali, esse pedreiro isso, aquele pedreiro aquilo, e eu vou ter que comprar isso, eu vou ter que comprar aquilo. Em vez da pessoa estar feliz de estar realizando o sonho dela, e se está gastando é porque está entrando, né? Se está gastando é porque tem para gastar. Em vez da pessoa estar falando, não, graças a Deus que eu comprei essa porta boa para minha casa, que eu comprei esse piso bom, que eu tenho saúde para trabalhar, não, sempre reclamando.
E nessa da reclamação, aconteceu tanta coisa nessa obra, de quebrar coisa, de partir coisa, de pedreiro desperdiçar material de construção. Por quê? Porque em vez da pessoa ser grata, a pessoa foca na reclamação. E reclamar é pedir mais do mesmo. Tem o clamar e tem o reclamar. Quando você reclama, você pede mais do mesmo. Então você está pedindo mais problema, mais dor de cabeça. Agora, quando você agradece, a graça desce e as coisas começam a fluir de forma natural e leve. Quem crê nisso, digita amém aí. Amém, Maria, amém. Glória a Deus, Eunicilene. Amém, gente. Muito bom. Quem tá chegando aí pela primeira vez, coloca eu aí nos comentários. Coloca eu aí se é a sua primeira vez aqui. Então, para fechar, né, aqui nosso tema de hoje. Seja bem-vinda, Sandra, Alice, Adilson, Leonilza. Vocês já estão seguindo aí? Se não está seguindo, estão convidados a seguir aqui esse perfil todos os dias, segunda a sexta, lives diárias. Lívia também, seja bem-vinda, Lívia. Então, para finalizar aqui, como a semana é de atitude, gratidão. A gratidão vai fazer com que você tenha uma atitude positiva. Você comece a ver as coisas de uma forma completamente diferente. Uma pessoa grata vê esse copo meio cheio. Uma pessoa ingrata vê esse copo aqui meio vazio. Então, quando eu agradeço, a forma com que eu vejo as coisas muda. E se isso muda, a minha atitude também acompanha. Amém? Quem tá chegando aí pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Agora a gente vai lá para João, capítulo 1, versículos 11 e 12, falar do nosso mestre, Jesus. Quem crê em Jesus aí? Quem crê que Jesus veio ao mundo para nos ensinar as boas novas do reino e ser o sacrifício perfeito para que eu e você tivéssemos conexão a Deus? Lá em João capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creem que Jesus é Filho de Deus, próprio Deus que se diminuiu a sua glória, se tornou carne, habitou entre nós para nos ensinar, veio para curar, gente. Onde Jesus chegava era cura. Por quê? Porque Jesus é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, onde ele chegava não tinha dor, não tinha tristeza. Jesus chegava e trazia esse bálsamo. E ele veio para nos ensinar as boas novas do reino e ser o sacrifício perfeito para nos religar ao Pai. Ele foi o sacrifício perfeito porque, pela nossa origem pecaminosa, quem merecia estar naquela cruz éramos nós. Mas Jesus, por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus, você não perece. Você começa a viver a vida eterna, e não é uma vida eterna depois que eu morrer, eu vou para o reino dos céus, não é um lugar. O reino dos céus está em nós. Você pode começar a viver essa vida eterna, aqui e agora, a partir do momento que você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu me afasto de tudo aquilo que me afasta dele. Então você não precisa estar limpo para se aproximar de Jesus. Você só precisa de um coração arrependido.
Um coração arrependido de tudo aquilo que você fez, que entristeceu o coração de Deus, que vai contra aquilo que Deus quer. Porque o que Deus quer para mim e para você é que nós estejamos bem. Deus quer o nosso melhor. E a palavra dele, os ensinamentos dele, não é para nos privar de nada, pelo contrário. Eu sou livre, você é livre. Mas a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero. A verdadeira liberdade é fazer as boas escolhas daquilo que é bom para mim. Então eu sou livre, você também é livre. Só que eu escolho obedecer a palavra de Deus porque eu sei que é isso, a vontade de Deus para minha vida é essa. Eu fui criada para isso. Nós fomos criados para ter paz, para ter leveza, para viver uma vida plena, para desfrutar, para não viver ansioso, preocupado, com medo. E tudo isso, todas essas coisas ruins, todos esses sofrimentos não fazem parte de quem nós somos. Mas só existe essa vida boa, essa vida plena de paz em Jesus Cristo, cumprindo, fazendo a vontade dele. Porque aqueles que amam a Deus, Deus ama a todos. Mas os que amam a Deus são aqueles que obedecem, que são obedientes à sua palavra. E uma vez que eu obedeço, eu vivo bem. Não é uma vida sem problemas, sem dificuldades, mas é uma vida que você sabe que Deus está com você e Ele vai resolver, Ele vai te ajudar. Amém? E tem uma oração que é uma confissão de fé. Talvez você nunca tenha feito essa oração, você não conhece essa oração. É uma oração onde você declara a sua fé em Jesus Cristo. E eu quero te convidar aqui a fazer essa oração. Tem alguém aqui na live que ainda não fez essa oração, não conhece, quer orar junto comigo aqui? Coloca eu quero aí nos comentários, que eu quero falar teu nome, eu quero, te convidar a fazer essa oração junto comigo. É uma confissão de fé, é uma declaração, porque as palavras têm muito poder. E quando você declara isso com fé, arrependido dos seus pecados, isso gera uma movimentação no mundo espiritual. Isso é você dar legalidade no mundo espiritual para Deus agir. Amém? Leonilza, glória a Deus pela sua vida, Leonilza. Vamos orar juntas então? Deus seja louvado. Se tiver mais alguém aqui que queira fazer essa oração, coloca a mão no seu coração. César Mendes, coloca a mão no seu coração aí, César. Feche seus olhos e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo o pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o Teu Espírito Santo em meu coração. Para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, César Mendes. Seja bem-vinda, Leonilza, a família de Deus.
a partir desta oração, de uma oração sincera, de coração aberto, de um coração arrependido, você se torna filho, filha de Deus. Somos filhos, somos amados, somos cuidados, somos herdeiros, sem culpa, sem inferioridade, sabe? Somos merecedores. Amém? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pela cada um aqui, Deus, que aceitou Jesus através dessa live. Eu oro para que o Senhor coloque no caminho deles os teus filhos, guie-os no caminho da fé, do fortalecimento. Que o Senhor se revele a eles, Pai, cada dia mais. O Senhor tem uma vida plena de paz, prosperidade, alegria, amor. Uma vida prontinha, Deus, para entregar para eles. E vai tirando, Pai, tudo aquilo que não é da tua vontade, tudo aquilo que não te agrada, Deus. O Senhor vai fazendo essa limpeza, Pai. Eu oro pela vida de todos que aqui estão, declarando um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. Que o Senhor abençoe cada vida, cada lar, cada família. Que o Senhor traga paz, traga discernimento espiritual. Que o Senhor abra, Deus, nossos olhos espirituais. Que nós estejamos cada dia mais conectados ao Senhor, Deus. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Essa oração é perfeita, né, César? É a oração mais linda que existe, gente. A oração onde você declara Jesus como seu Salvador. Amém? Quem vai estar aqui amanhã já sabe, comenta aquele eu bem animado aí pra gente fechar a nossa semana aqui amanhã juntos. A nossa semana de atitude, tá? Então amanhã estaremos juntos aqui, eu, a Noelle, a Maria Regina, a Tânia vai estar aqui, Tânia? Cadê o Antônio? Tá aí, gente? A Nicilene vai estar aqui também comigo amanhã. Glória a Deus, gente. Amanhã sextou, hein? Sexta-feira, Alice Lopes, Tânia. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, gente. Glória a Deus por isso. Então amanhã estaremos juntos aqui para finalizar a nossa semana de atitude. Se você chegou aqui atrasado e quer acompanhar as nossas lives do Café com Sabedoria ficam salvas no meu canal do YouTube. Tem o link na bio, ou você pode pesquisar lá Lucimar Alves Mentora e assistir a gravação de todas as séries. Semana passada a gente falou de propósito, teve a semana da cura, essa semana é a semana da atitude e cada semana um tema diferente. Então se você quer acompanhar, pode ir lá no canal do YouTube, dar uma maratonada lá nos vídeos. Já se inscreve no canal também, comenta, compartilha, vamos fazer esse canal crescer. Amém, gente? O Antônio tá ali. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.